Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao TDG Cast. Estamos com um convidado hoje mais que especial. Vocês pensaram que ele não ia vir, né? Mas hoje ele está presente aqui. Comigo também está aqui o apresentador Paulo Yuri, meu amigo e apresentador também. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar nos nossos vídeos você ficar ligado. E além disso tudo, compartilhe e deixa aqui seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa entrevista. É muito importante para nós. Yuri, por favor. Com certeza. Queremos também apresentar essa bancada que está nos dando a honra, né? Antes do convidado especial. Sim. O pessoal vai estar curioso para saber quem é. Quero apresentar essa bancada. Está conosco o Felipe, o Vinícius, o Fred e o Joabi. Queremos também apresentar os nossos patrocinadores, nossos parceiros, estão sempre conosco aqui. Você está acompanhando agora na tela, a Loop, agência de marketing digital. Também está conosco um dos nossos parceiros, a iWord, se você precisar de um iPhone. Melhor iPhone que tem nessa loja aí, ó. Eu aconselho a todo mundo comprar iPhone. Eu a melhor que existe. É melhor na Bahia. A Vecta Design, se precisou de design, cartaz, identidade visual, é a Vecta que vai resolver o seu problema. Global Distribuidora, peças, acessórios para celular. A melhor que tem, distribuidora Salvador, é lá que tá carimbado. Tá carimbado. Além da Global, a Liancar, você que precisa segurar o seu carro, o seu bem, não existe outra cooperativa, associação mais efetiva do que essa. E para fechar, isso, meu amigo. a Jonatas Oliveira, meu amigo, a melhor. Não sei nem como me comportar na eu fico meio assim, receoso. Apresenta isso aí, gente, pra mim. Eu tô sem saber, eu tô nervoso, mas não tô conseguindo. É muito importante para mim, né? É emoção. É muita emoção. E eu queria apresentar para vocês, seja muito bem-vindo, Jonatas Oliveira. Meu amigo, o cara é internacional, meu amigo. Internacional. Que honra e que satisfação recebê-lo aqui. Entrevista é muito requisitada, né? Rapaz, muito, viu? Muito requisitada, muito o pessoal ali ansioso para a presença dele aqui, vai trazer a sua experiência, sua bagagem de vida, muita gente esperando, e hoje temos a honra de poder estar aqui na sua presença, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Yuri, dê uma saudação aí a essa pessoa aí mais que especial. Totalmente mais que especial, né? Muito bem-vindo, Jonatas Oliveira, é uma honra, uma satisfação muito grande. Está hoje também, né, sintonizado com a gente, um público muito interessante. É difícil hoje, dentro da capital de Salvador, não ter pessoas que conheçam o Jonatas Oliveira. Que não conheçam, né? Que não conheçam, exatamente. É muito difícil. Mas ainda assim, existem pessoas que vão passar a conhecer. Por isso, a nossa pergunta hoje, inicial aqui, Jonatas, é falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Você começou, hoje é uma referência desse mercado para muitas pessoas. Eu estava, inclusive, agora no lançamento da sua nova loja, inauguração, e eu vi testemunhos lá, depoimentos muito fortes, né? Pessoas, inclusive, muito mais velhas do que você, dizendo o quão referência você tem se tornado, e esses relatos, eles aumentam a cada dia. Só que existem pessoas, de repente, que não sabem a sua história. E não existe melhor local para a gente começar uma conversa do que se reportar a origem, né? A origem. Então, conta um pouquinho para a gente a origem da JO, que hoje é Jonatas Oliveira, como é que começou a Jonatas Oliveira, para a gente sintonizar aqui e começar a entender um pouquinho disso. Gente, primeiramente quero agradecer esse convite tão especial para participar do TDG Cast e com nobres amigos que aqui estão, o James, o Yuri, os amigos que estão aqui dando todo o suporte. A JO Calçados, né, hoje Jonatas Oliveira, iniciou aproximadamente 8 anos atrás. E hoje as pessoas acompanham o nosso trabalho, né? E às vezes até pensam que as coisas aconteceu da noite para o dia. E, na verdade, Jonatas Oliveira iniciou todo esse projeto, todo esse empreendimento com apenas 8 pares de sapatos, sendo que 6 pares eu separei para estar divulgando, 2 eu usava. Então, na verdade, tudo isso começou com 6 pares de sapatos. É uma grande história. Meu amigo, eu estou ansioso para saber essa história. Já ouvi rumores, né?
Hoje, como ele falou, as pessoas imaginam que as coisas acontecem da noite pro dia, Isso, né? isso. Ver hoje você inaugurou uma nova loja para ele, a sorte que deu. Aí teve sorte, aconteceu um dia desse, estava ali e não sabe toda a caminhada. Não Poucos sabe são a que jornada. conhecem a Verdade. jornada e a caminhada na qual as pessoas passam. E você falou que começou com 6 pares de sapato, meu amigo. Como é isso? Porque hoje a gente visualiza, né, a dimensão, a qualidade do negócio que hoje ele proporciona. E me conta essa história, como é que começou, onde começou essa ideia, Pronto. vou vender sapato. Gente, Porque, provavelmente, rapidinho, você deve ter trabalhado com alguma coisa antes, né? isso. E até qual foi o momento que falou assim, ó, vou começar a vender sapato. Isso. E esse momento aqui é muito importante, porque assim, quem me acompanha, quem está vendo agora esse podcast e me acompanha nas redes sociais, sabe que geralmente eu dou spoiler, eu falo um pouco, né, de como começou, mas nem sempre eu falo de fato com tantos detalhes, tanta clareza. E aqui está uma oportunidade, né? E muitas pessoas vão ficar sabendo de primeira mão através desse podcast. Olha aí, Porque assim, eu vim da Casas Bahia, né? Onde eu passei um bom tempo, onde entrei como vendedor e saí como coordenador de treinamento de vendas. E chegou um período que Deus, ele me colocou para poder, só na obra. Não sei se o Yuri acompanhou esse período aí. Levou um tempo da minha vida que eu estava sem trabalhar e foi um período que Deus abriu as portas de muitos eventos em outros estados, né? Muitos pastores passaram a me conhecer e tal, indicações de outros pastores começaram a me levar em outra cidade, outro estado para estar ministrando. E para mim foi muito bom, né? Foi muito bom. Porém, eu, por ser já pai de família, geralmente eu passava 15, 20 dias, 25 dias fora de casa e voltava, passava 10, 15 dias em casa para depois tornar a viajar. E o que acontecia? Geralmente eu viajava, passava esse tempo todo fora e eu cansei de voltar e voltava às vezes sem recursos para arcar as despesas de dentro de casa. O meu filho pequeno, a minha esposa ainda trabalhava, mas o salário era um salário pequeno, um salário baixo. E eu cansei de estar voltando de viagem e eu não tinha o dinheiro para poder, eu tinha que selecionar os boletos que eu tinha que pagar. E chegou um momento que eu falei, Deus, olha, eu amo fazer tudo isso, eu amo pregar, eu amo estar na obra, o coração é do reino, né? A gente tem chamada, a gente é escolhido, tem promessa. Mas eu falei, Deus, eu estou cansado de estar no altar, de estar viajando e só pensando no que eu vou receber, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou lucrar com isso. Então, assim, Deus, eu não quero estar no altar pensando enquanto eu vou ganhar. Não era isso que eu estava querendo. Então, assim, eu comecei a ir uma luta com Deus, né? Na oração, foi um período muito difícil, porque quem me acompanha antes mesmo da JO sabe a dificuldade que a gente enfrentou. Quem me conhece sabe que a gente vem de muito, muito baixo, né? A gente vem de uma família muito humilde. Eu comecei a empreender ainda com 12 anos de idade, onde eu troquei uma bicicleta por uma caixa de mel. É muita história, é muita história. Mas para resumir aqui, porque o podcast a gente tem um horário aqui, então assim... Fica à vontade, meu amigo, fica à vontade. Chegou um período que eu estava na itinerância, né? Subindo, descendo o Brasil pregando, e eu falei, Deus, eu não quero mais ficar tanto tempo fora da minha família e às vezes voltar e não ter recurso para poder arcar também com as despesas. E eu comecei a orar, comecei a buscar, e eu comecei até aquele momento de jejum, né? Fazer várias campanhas, pedindo a Deus um direcionamento. Na verdade, o sentimento que eu tinha era, eu preciso ter para dar. Eu quero estar no altar, eu quero estar pregando, eu quero estar subindo e descendo no Brasil, mas eu quero ter para dar. E eu falava, Deus, eu preciso de algo, eu preciso desenvolver algo, eu preciso que o Senhor me direcione a fazer algo. E ainda passei um período quebrando cabeça, subindo e descendo no Brasil, alguns estados Deus me deu a oportunidade de conhecer, né, muitas cidades, e até que eu recebi um convite para poder ministrar no Rio Grande do Sul. E os meus amigos que já tinham passado por esse estado me ligaram e falaram, olha Jonatas, você está indo para um estado que é muito pobre. Então, eles já sabiam as dificuldades que a gente vem enfrentando. Eles falaram, olha,
vai ser um local que você vai e você vai ser muito abençoado. Você pode levar 200 DVD, na época estava muito em alta, DVD infantil e tal. A gente levava para vender após a administração. E eu falei, esse é o meu momento, essa é a minha hora, eu vou fazer o DVD, eu vou viajar, vou passar 11 dias, 15, e vou voltar com lucro, né? Vou voltar hiper abençoado. Só que a gente projeta algo e Deus ele tem suas formas de trabalhar, a gente não entende, né? Não entende. Então assim, eu lembro que eu viajei, eu tinha em mãos uma reserva de 120 a 130 reais. E aí quando eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre, que eu ligo para o pastor que ia me recepcionar, que ia me receber, né? Foi o pastor que estava responsável pela minha primeira semana no Rio Grande do Sul. E ele tinha feito aproximadamente 4 agendas para mim. E aí quando eu chego no aeroporto, que eu ligo para o pastor, e eu passei o período da manhã praticamente ligando sem o pastor atender. E aquilo já estava me deixando muito preocupado. Porque eu não sabia para onde eu ia, eu tinha uma pequena reserva na mão e eu dependia dele, na verdade. Até que, início da tarde, ele atende a minha ligação e ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder te recepcionar, mas está indo o meu cunhado que vai te pegar. Mas ele não vai poder te pegar no aeroporto, ele vai te pegar na rodoviária de São Leopoldo, uma cidade do Rio Grande do Sul. Então você pode pegar um ônibus, me deu toda a explicação, peguei o ônibus do aeroporto, fui para São Leopoldo, uma cidade vizinha a Porto Alegre. E aí, chego lá, aguardo esse pastor, que é cunhado, esse outro pastor que havia, né, feito as agendas. E aí a gente fica imaginando, rapaz, vai vir alguém aí que vai ser bênção, né? E aí eu esperando o pastor lá na rodoviária, e de repente chega aquele irmãozinho simples, né? Aquele carrinho quase parando. E aí quando parou, é o missionário Jonatas da Bahia, eu falei, sou eu. Ele falou, pois bem, eu sou pastor, tal, vim te pegar, você vai ficar lá em casa. E aquilo ali para mim logo já foi um choque, né? Eu falei, meu Deus do céu, o pastor quer vir me pegar, já não veio. Fui para o Uruguai, era aproximadamente 700 km da onde a gente estava, e não volta por agora, eu vou ficar na casa desse irmão, cunhado dele. Aí fiquei praticamente uma semana na casa. Resumindo, gente, foi uma semana comendo. O que eles tinham, na verdade, era o melhor que eles estavam me oferecendo, mas era papa de arroz praticamente com pedaços de frango. E assim, era uma comida muito simples, mas para eles era o melhor que eles estavam me proporcionando. E eu, né, a gente não pode fazer feio. Então o que é que eu fazia? Eu, com pouco dinheiro que eu tinha em mãos, eu comprava uma Coca-Cola, metia a papa de arroz com a comida, né, na boca, e metia a Coca-Cola para poder ajudar a descer, porque só em olhar eu já estava estranho, né? Então assim, foi uma semana pregando para 5 pessoas na mesma igreja de Madeira, em uma favela. E minha mãe, na época ainda viva, a minha esposa me ligava e perguntava, filho, como é que tá as coisas aí? Eu falava, tá tudo bem. E as coisas tá fluindo. Para não preocupar a minha família, né? Eu lembro que para dormir, quase eu não dormia direito, porque eu estava numa região muito simples, eles eram simples, muito simples, e eu percebia que eles estavam se esforçando para poder me proporcionar o melhor, mas era uma família muito humilde. Então, na hora de dormir, eu não tinha o lençol adequado, né? Era uma época de frio, e às vezes não, à noite eu não dormia por conta do frio, a rinite atacava. Aí quando chovia, pingava onde eu estava, e eu ficava de madrugada olhando para o telhado e falava, Deus, o que é que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Eu nunca questionei, eu nunca reclamei, mas perguntava, Deus tem um propósito. Que propósito é esse? Eu lembro que eu preguei nessa igreja para 5, 6 pessoas, e detalhe, estou falando do pastor, a esposa,
um porteiro, uma família que estava ali. E eu sempre fiz questão de pregar como se eu estivesse pregando para uma multidão. Foi Deus que me trouxe, foi Deus que me colocou aqui, eu vou dar o meu melhor. E eu falava: Deus, os dias estão se passando, não está entrando nada, só está saindo, preciso mandar dinheiro para casa, não tem como. E eu ficava: Deus, eu preciso de uma direção. Eu não quero depender do altar, eu preciso de algo. Aí quando passou esse período de muita dificuldade, mas foi um aprendizado muito grande esses dias, aí eu recebi uma ligação de um amigo meu de São Paulo, e esse amigo meu, pastor também. Eu já tinha feito algumas agendas para ele aqui em Salvador. Ele disse: não, Jonas, tu está em qual local do Sul? Eu expliquei. Ele falou: pois bem, vou contactar um outro pastor, que é amigo meu, e esse pastor vai te receber. Esse pastor vai te receber, esse pastor é empresário, fique em paz, ele vai te honrar. Eu, glória a Deus. Vai melhorar. Aí eu saio de São Leopoldo e venho para Cachoeirinha, uma outra cidade. Depois de uma semana, né? Aproximadamente 6 dias, né? Depois. E aí venho eu para Cachoeirinha. Resumindo, com pouquíssimo dinheiro, porque eu cheguei praticamente, eu estava gastando comprando Coca-Cola para poder auxiliar na comida, porque estava muito difícil. E aí, quando eu chego em Cachoeirinha, uma cidade vizinha também a Porto Alegre, estava eu aguardando um pastor. Aí o pastor chegou com os obreiros e eu lembro que ele olhou para mim e disse: olha, missionário, eu vim aqui te pegar, mas não era nem para eu estar aqui, não era nem para abrir a porta da minha igreja para você pregar. Aí eu: por quê, pastor? Ele falou assim: olha, porque o pastor que te fez a agenda para mim, o pastor Paulo, ele não recebeu bem uma ovelha minha em São Paulo, então assim, eu estou chateado com ele. Então ele queria descontar aquilo em mim. Aí eu falei: pastor, mas não tem nada a ver com isso, fique em paz, tal. Ele falou: não, você vai pregar, após pregar, você vê para onde você vai. Aí aquilo ali para mim foi um choque, porque eu falei: eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro. Então assim, vou pregar e vou para onde? O pastor já falou que ele iria me receber, iria me ajudar. Você não tinha passagem de volta, no caso? Não, fui só com ida. Meu amigo. Só com ida, né? Geralmente nessas viagens a gente ia com a ida e no decorrer a gente comprava o retorno, né? Ou já ia certo de algum pastor, algum local onde a gente ia passar ministrando, comprava o retorno, né? Então assim, aí vai eu pregar. Eu lembro que o pastor, ele morava em cima da igreja. Para ir para a casa dele, passava pela igreja para subir pelos fundos. Pastor empresário, muito bem sucedido, a igreja muito top, a casa muito top. E aí entra eu com minha mala, com a mochila. Ele falou para mim: olha, a pastora já preparou um café, deixe sua mala aqui embaixo, vamos subir para tomar um café. E aí, depois do culto, você já vai ver para onde você vai. Aí eu olhei para ele e falei com lágrimas, eu não deixei transparecer, mas por dentro estava arrebentado, estava chorando, estava dilacerado. Aí eu falei para ele: pastor, depois do culto, o senhor me coloca no albergue mais barato da cidade, porque eu não tenho dinheiro. Eu lembro ir por dentro, destruído. E minha mãe me ligou e eu: filho, como é que tá? Tá tudo bem, ore, porque eu prego essa noite e vai ser um grande desafio. Subimos, tomamos um café e aí durante o culto, né, muita gente foi chegando, porque geralmente é assim, esses locais, quando se trata de um pregador de fora, principalmente quando é de um outro estado, e pais, eles gostam muito de pregadores baianos, né? Eles gostam demais do estilo, né? E aí, eu lembro que um dia de terça-feira à noite, a igreja encheu.
E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê algo na mensagem que o Senhor nunca me deu antes. Mas fale com esse povo, que seja a minha última mensagem, mas marque. Eu lembro que eu preguei a mensagem mais simples que eu tenho, mais simples. Preguei sobre a viúva de Naim, conversando com o povo, uma mensagem que Deus me direcionou naquela noite, né? Eu lembro que eu pregava e quando eu olhava para o lado, o pastor levantava o óculos, jogava as lágrimas, os obreiros chorando. Quando eu fiz o apelo, veio uma família inteira aceitou Jesus. E quando a família veio para aceitar, aí a igreja foi ao delírio, né? Aplaudindo, glorificando e exaltando a Deus. Aí depois eu vim entender que já tinha aproximadamente 1 ano que ali ninguém aceitava Jesus. E assim, naquele dia foi um marco. Aí eu lembro quando terminou o culto, que o pastor veio todo feliz falar comigo. Eu falei, pastor, estou muito cansado. Eu preciso que o senhor me leve para o albergue mais barato da cidade. Eu preciso tomar um banho e descansar. Aí aquele pastor me olhou e disse, não, você vai ficar na minha casa. Aí ele pegou os obreiros dele, mandou pegar a minha mala, tirou o filho dele do quarto e me deu o quarto do filho dele. Então assim, passei alguns dias de fato na casa desse pastor, mas foi algo que Deus marcou, né? E foi através desse pastor, um dia ele olhou para mim e disse, vi que você gosta de um sapato diferente. Isso depois de alguns dias, né? Andando com ele, porque ele saía cedo para trabalhar e como eu só tinha agenda à noite, eu saía com ele. Ele ia cavar poço na fazenda dele, eu acordava cedo e eu ia com ele também. E aí um dia ele olhou para mim e disse, você gosta de sapato? Eu vou te levar a um lugar que você vai gostar. Aí eu já me animei, né? Aí no dia acordei cedo, me ajeitei todo, esperei ele. Aí eu lembro que ele me levou em uma casa, uma região de Novo Hamburgo, uma região de Porto Alegre. Tem muitas fábricas de calçados, a maioria delas são casas. Casas pequenas e tal. E aí, quando eu entrei nessa casa, eu vi o pessoal trabalhando na máquina, um costurando, o outro colando, o outro cortando couro. E eu percebi que era uma fábrica de calçados, né? Os calçados que naquela época eram os mais utilizados pelos pregadores. Saíam de lá, então, no caso, eram fabricados no sul. A princípio, quando eu iniciei, foi lá. Aí, interessante, quando eu entrei na fábrica, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Aqui está a direção que você tanto me pediu. Quando eu entrei na fábrica, depois de tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Só que havia uma outra dificuldade. E quando eu ouvi nitidamente a voz de Deus falar comigo, eu falei, pronto, e agora? Porque, a princípio, para se fechar uma parceria com a fábrica, não sei mais hoje, mas naquela época, hoje eu nem trabalho mais com essa fábrica, já tem, na verdade, alguns anos que eu não trabalho. E eu lembro que o pedido mínimo era 50 pares, 50 pares. Que na época custava mais ou menos quanto assim? O pedido mínimo. Vamos botar aí aquele modelo de sapato, uns 7 a 8 mil reais, nessa base, entendeu? Nessa base. E aí eu lembro que nessa época eu já tinha pregado com esse pastor, já tinha me abençoado, né? E já tinha feito, eu lembro, um depósito pequeno, mas já tinha feito para casa. Eu lembro que eu tinha 800 e alguma coisa, irmãos. E eu falei, 50 pares não tem como. Era tudo que eu tinha. Aí eu liguei para minha esposa. Eu falei, Mili, tem uma notícia boa e uma ruim. Aí ela falou, fale logo a ruim. E eu falei assim, olha, a ruim é que tem um projeto muito bom, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eles estão pedindo no mínimo 50 pares para iniciar e eu não tenho esse dinheiro. E ela falou, qual é a boa? Eu falei, a boa é que eu entrei aqui aí eu expliquei para ela, entrei aqui na fábrica e ouvi nitidamente a voz de Deus falar comigo que a direção era trabalhar com sapatos.
Aí ela falou, tenta negociar, tenta ver com o pessoal se tem como você comprar uma quantidade menor. E aí foi onde eu consegui comprar 8 pares de sapato, com muita dificuldade, depois de praticamente implorar, eu comprei 8 pares de sapatos, sendo que 2 era para eu usar, para eu chegar em Salvador mostrando para Yuri, mostrando para alguns amigos. Mas foi de uma forma bem estratégica, eu precisava usar, os meus amigos precisavam ver eu usando, claro, né? Pra ver como Era a sua ficava no principal pé. vitrine, né? Era vitrine. E aí eu lembro que foram 8 pares, 2 eu usava e 6 eu comecei a apresentar para os amigos. Claro, alguns elogiavam, alguns parabenizavam, outros falavam, rapaz, você nunca trabalhou com isso. Logo o sapato. E aí eu vi, pior que eu já iniciei o projeto botando lá JO Calçados. Quem é JO, irmão? Da onde Colocou veio seu isso próprio aí? nome, né? As iniciais, Jonas iniciais. Oliveira JO. Então, assim, desde os 8 pares lá, eu já iniciei com JO. Então, assim, as pessoas falam assim, rapaz, você nunca trabalhou com calçados e você vai começar a trabalhar com sapatos. E ao invés de pegar uma marca já conhecida, você vai pegar algo que ninguém conhece, dá bota seu nome, suas iniciais. Então, assim, foi muita luta, muita dificuldade. Mas foi Crítica, né? muitas críticas. E vozes, né? Contrárias. Vozes contrárias demais, inclusive dentro da parentela, da família. Às vezes pessoas que você acha que vai te colocar para cima, te coloca para baixo. Às vezes pessoas que você está esperando receber uma mensagem, uma palavra positiva, é ela que vem e te abate. Então eu vivenciei tudo isso aí. Um detalhe importante, né? Essas mesmas Se pessoas. deixar, eu vou falando aqui, pode. Essas mesmas pessoas são hoje quem bate no ombro e diz: eu sempre acreditei que daria certo. Sempre é assim. Que Sempre. testemunho, meu amigo. Sempre, imagine. Não dá pra terminar. Mas se apertasse um pouquinho mais aqui, Dá pra dar, o apelo já. já dava um pelo, já. Eu corri por conta do tempo, né? Mas Já depois vai dava ter um mais apelo. E é oportunidade. uma coisa que eu percebi, Jonatas, que você falou que começou na Casas Bahia, né? Isso. Você chegou, era vendedor, É. chegou a ser o quê? Você me falou mesmo? Fui encarregado, coordenador de treinamento. Você vê que aquele papo, né, que a gente costuma conversar, e as coisas começam onde a gente nunca imagina, né? Ele ser vendedor já estava preparando ele para onde ele iria chegar. E a gente, às vezes, não dá valor à circunstância na qual a gente se encontra. Isso. E Deus costuma agir dentro de circunstâncias que a gente não imagina. Verdade. O trabalhar de Deus na sua vida, ao testemunho que você trouxe, é dentro de uma circunstância totalmente infavorável, onde você não imagina, no sul, dependendo, vivendo na casa de terceiro, de pessoas que você nunca conhece, Deus te entrega algo no lugar onde você não imagina. E James, olha que coisa interessante, né? Porque a gente reclama, a gente não entende. Deus, ele aponta o nosso destino, aponta onde a gente vai chegar, né? Mas não revela o processo, o caminho que a gente vai trilhar. E no meio do caminho, a gente não consegue entender como é que isso vai se desenrolar, como é que vai acontecer. Mas perceba que como o nosso Deus, ele é tão poderoso, né? Através da onisciência dele, da presciência, o que acontece? Ele consegue saber tudo que nós precisaremos em todos os momentos da nossa vida. Então ele está olhando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ele já sabe. Então todas as provações que Deus envia para o nosso caminho já tem um objetivo ligado diretamente ao nosso destino. Por exemplo, você pregou muito no Brasil, nos estados você percorreu, e você não tinha nem ideia que nesses estados você criaria networks, Verdade. pessoas que Verdade. hoje seriam fundamentais para escalar JO. Verdade. Verdade. E aqui é onde eu quero me ater, Que chave, eu não consegui me atentar para isso que você falou agora, né? faz sentido? Total sentido. Porque assim, no momento que a gente está conversando, né, a respeito disso, a gente não consegue imaginar. Não consegue. Né? Não consegue. Dentro da circunstância, você não imagina o que está acontecendo. Você está de um estado e outro, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, olha essa circunstância. Mas é aquele versículo bíblico: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Quer ver uma coisa?
Tem cliente lá de Porto Alegre do Sul que compra sapato Tem hoje? vários. Se a gente não se atentar, né, a esses mínimos detalhes, e tem coisas que a gente, quando a gente está vivendo um momento, um processo, a gente não lembra. Agora, quando passa e a gente alcança o objetivo, a gente recorda de tudo e faz sentido, clareia, né, traz muita luz. Jonas, conta pra gente o que é que você considera o ponto-chave da virada, porque você começou com seis pares de sapato. Eu imagino, na verdade, eu vou dar um testemunho aqui, um feedback. Feedback não é um testemunho. Vários clientes meus. Exatamente. Comprou meu sapato com pena de mim, tá? Vou entregar. Vamos lá, então vamos entrar. O sapato era bonito ou não, meu amigo? Mano, naquela época era um sapato diferente. Era diferente. Era diferente, né? Verdade, Isso, verdade. E tudo que é diferente atrai. Alguns têm os mais conservadores. Tem uma resistência. Tem uma resistência. E aqueles caras que são mais liberais, prontos para o novo, vai. Eu comprei no primeiro momento realmente para motivar, para ajudar, para apoiar. Porque naquele exato momento eu não tinha ainda essa clareza em relação à vestimenta. Da importância. Não era do meu estilo. Não era o meu encaixava, estilo, não era meu estilo. Mas comprei e usei. E usei ele. E aí, agora sim é um testemunho, né? Hoje em dia, por exemplo, ele sabe, já mandei vídeos para ele sabe acompanhar. Eu não tenho no meu guarda-roupa um sapato que não seja de JO. Não tem. Então, assim, perceba Os lá nossos atrás. amigos que estão aqui participando do podcast, Também, né? né? A equipe aqui possam, né? Tomar isso Acompanhar. como Um exemplo, né? Então, voltando. Eu pergunto o ponto-chave porque Jonatas começa com 6 pares. Jonatas começa com um marketing muito poderoso. Sabe qual era o marketing dele? Pô, Você tem que trabalhar Ariel. Já começou com marketing poderoso já? Tem Foi? que conversar com o pastor Ariel sobre isso. Marketing Jonatas é o seguinte, rapaz, aqui é exclusivo. 6 pares de sapatos exclusivos. Exclusivo, você vai comprar que ninguém vai ter. Aí, em determinado momento, a gente vai para um congresso na capelinha, né? Está lá sentado na igreja e quando olha um pro pé do outro. Aí já estava caminhando, já tava em outra fase, já, né? Já tava fase. Todo mundo com o mesmo sapato. Mas aí voltando, né? Começa com 6 pares, começa a desenvolver, fluir, mas assim, tem um momento que tem uma virada de chave. Isso. O que é que você consegue dizer que foi culminante para essa virada? O que é que realmente foi o fator preponderante para que a JO passasse a ter uma visibilidade maior? Olha, na minha opinião, né, na minha visão, é a persistência. Persistência e é você pegar a palavra liberada por Deus e você abraçar aquela palavra e ir para cima. Porque assim, às vezes Deus libera uma palavra profética, né? Um exemplo, que tem uma porta aberta, que vai fazer o milagre acontecer, e a gente recebe aquela palavra, mas se acomoda, fica de braços cruzados. Até porque Deus sempre fala essas palavras grandiosas em um cenário de crise, um cenário que é totalmente inverso àquilo que Ele está falando. Então, da maioria das vezes que Deus liberou uma palavra profética para a minha vida, eu estava em um cenário de crise, um cenário de muita dificuldade. E eu sempre abracei aquela palavra. Se Deus falou, está falado, e eu vou fazer a minha parte. Então, assim, a persistência também, né? E quantas portas eu bati e fechadas. Eu lembro, em um período, Yuri, que a gente estava querendo pegar novas produções, né? E eu lembro que eu coloquei a mochila nas costas e fui parar em Franca. Franca hoje é o maior polo industrial para a área de calçados, né? Então, assim, eu fui parar em Franca e foi uma viagem que não foi um investimento em si, foi perdas, porque em todas as fábricas que eu bati, nenhuma delas abriu o portão para mim. O portão falava pela... Como é que fala? Marita. Pelo interfone, entendeu? Pelo interfone. Então, assim, nenhuma delas me recebeu, literalmente nenhuma. E eu tive que voltar para o hotel muito triste. No dia seguinte, voltar para Salvador. Então, fiz todo esse investimento, não tive êxito. E eu, muito triste, mas persisti. Hoje, essas que lá atrás não me receberam, hoje eles mandam o representante na minha loja. Entendeu? Então, inverteu.
Então, acho que é persistir. É você ter clareza do seu propósito, da onde Deus quer te levar, né? E você, independente do cenário que você está vivendo hoje, é você continuar caminhando, acreditando que você vai chegar. Que testemunho fortíssimo, que testemunho. Eu não pude presenciar assim o início, né? Peguei parte da caminhada, mudança agora, e começar um projeto, tirar um projeto de onde você não havia conhecimento nenhum, você não havia experiência nenhuma, e a autenticidade que você teve, como você trouxe, a autenticidade de já nos seus primeiros modelos, você colocar seu nome, era a certeza daquilo que Deus colocou no seu coração. Então você já tinha certeza daquilo que Deus falou, você estava sensível a ouvi-lo. Perceba, a gente se torna cada vez mais sensível a ouvir a voz de Deus quando as circunstâncias estão infavoráveis. Exato. Dentro das circunstâncias infavoráveis, momentos de dor, momentos que não sabemos, é nesses momentos mais que estamos sensíveis a ouvi-lo. E aí Deus usa aquela circunstância para você de sapato. E você crê e toma posse daquilo, mesmo não tendo experiência nenhuma, vivência com nenhuma, sem recurso, mas com autenticidade você já toma posse da palavra e já começa o agir. Isso. Você começa, já é interessante, né? Recebeu a palavra de Deus, a confirmação, o primeiro passo, começar. A importância que Deus tem em qualquer negócio. De forma que explícita, você trouxe como Deus foi o seu principal sócio. Com certeza, sempre. Como Deus foi seu principal sócio, e Deus sendo o seu principal sócio, ele sempre lhe honrou. Mesmo em todas as circunstâncias, mesmo que infavoráveis, porque aos nossos olhos humanos, isso era praticamente impossível. Nos olhos das pessoas que viram você começar, dentro da cabeça delas, realmente você era um louco. Louco. Verdade. Nunca trabalhou com sapato, aí vem com 6 pares de sapato. Com a marca dele. Com a marca dele. Esse cara é louco. Esse cara tá louco. O que esse cara Sapatos tá diferenciados. com sapatos ainda diferenciados, modelos que as pessoas nunca viram. A perspectiva era o quê? Esqueça, não vai dar certo, não, mais um fracassado. Em cima disso, o que é interessante, né? As pessoas, elas são projetadas para viver a mesmice, para estar na zona de conforto delas. E toda vez que alguém traz uma palavra diferente daquilo que elas já ouviram, toda vez que alguém traz um projeto diferente daquilo que elas já viram e contemplaram, toda vez que alguém traz algo novo, que elas olham para dentro de si e dizem assim, rapaz, é impossível para mim fazer, elas condicionam a visão limitada, a crença limitada dela nas outras pessoas. Então, todas as vezes você vê alguém criticando muito, falando muito, você pode se atentar se não é a crença limitante dela, que não permite ela fazer igual. Porque a crença limitante, o poder dela é esse. É justamente limitar você para fazer. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de crenças, né? As crenças que são herdadas, ou seja, seus pais acreditavam em algo e passou para você. O nosso cérebro ele não distingue o que é certo e o que é errado, o que é real e o que é imaginário. Ele acredita naquilo que foi falado para ele. É por isso que até o dia de hoje tem pessoas que, por exemplo, vê a sandália lá do lado de fora virada e o avô ensinou que ele vai virar azar. Né? É automático. Então essas são as crenças herdadas em diversas áreas. As crenças adotadas com o passar do tempo, você adota algumas crenças. Você viu, né, aquilo, JO ali deu certo naquilo ali, ou então aquele tipo de ação de marketing dá certo. Eu vou acreditar, acreditei naquela crença ali e comecei. Isso é um tipo de crença, só que a crença adotada, a crença limitante, são crenças que limitam você. Elas não são verdades, elas são imaginárias, elas vêm da nossa mente, mas elas limitam você. E qual é a pior? A crença experienciada. É quando você tem uma experiência ruim sobre determinada coisa. Você falhou em determinada área, você acredita, rapaz, porque eu falhei, ninguém mais vai acertar. Ninguém mais pode. Só que você não lembra que na mesma proporção que você falhou, diversas outras pessoas acertaram. E a gente ouve, a gente tem que lidar com isso, principalmente quem é empresário, olhando sua história agora, Jandão. O que a gente ouve o tempo inteiro? Essas palavras limitantes. Pessoas com crenças herdadas, adotadas, experienciadas, pessoas frustradas. E quando vê algo diferente, um projeto novo, uma palavra nova,
Tome licença, se você não tiver definição clara do seu destino, aí você vai ficar o tempo inteiro moldando. Para quê? Para agradar as pessoas. Porque a sociedade tem um detalhe muito importante, que elas precisam de quê? De aceitação. Então, para elas serem aceitas na sociedade, elas precisam criticar aqueles que estão dando certo. A gente vê isso o tempo inteiro na sociedade. E aí, quem é que falha e quem é que tem sucesso nesse ambiente? Porque assim, essas crenças estão aí para todo mundo. Verdade. Então, a maioria, infelizmente, no meio do caminho desiste. E quem é que tem sucesso? Aqueles que não dão ouvidos a esse tipo de crença. Então, que testemunho lindo, inclusive para os nossos ouvintes que estão agora podendo, né, ter esse privilégio de ouvir e continuar ouvindo. Mas vamos conversar ainda sobre isso. Você tem 6 pares de sapato, e depois daí, qual foram os passos, qual foi o crescimento? Qual foram os próximos passos, né? Beleza, comprei 6 pares de sapato e agora, mas como? Volta para o sul, como é que foi o gatilho que você usou, quais foram as estratégias que você usou para poder alavancar seu negócio, né? Você teve sua primeira experiência, possivelmente deve ter vendido 6 pares de sapato, e agora? O que acontece? Após os 8 pares, né, 2 eu utilizei, 6 comecei a divulgar. Eu lembro que eu comecei a divulgar, na época ainda, era um Facebook que estava muito em alta, né? Marketplace, né? Marketing, Não tinha, não. Era, acho que no feed mesmo? já tinha... Só o feed. É só feed. E aí eu comecei a divulgar no Facebook, né? E a gente começou a receber em casa alguns pastores, amigos. E eu percebi que a galera abraçou, né? Tipo assim, gostou do modelo, era um modelo diferente, o valor também era um valor bacana. Eu comecei a vender. Só que acontecia de uma pessoa ir lá, um pastor na minha casa, gostar do sapato e não ser a numeração dele, né? E aí Deus me deu uma outra estratégia, que foi o que eu fiz. O Eliel pegou essa fase aí e eu criei um catálogo da fábrica, né, até que eu pudesse criar uma certa estrutura financeira. Eu criei um catálogo e eu conseguia vender o sapato sem ter o sapato. E dava um prazo de 25 dias para entregar o sapato para o cliente. E o cliente comprava. Então, deixa eu te dizer uma verdadeiro? O verdadeiro dropship. Você começou o dropship antes de todo mundo. Exatamente. Você começou o dropship antes de todo mundo. E você vendeu sem ter estoque. E aí foi acontecendo, né? O que é que eu fazia? Geralmente eu juntava 15 pares e mandava um pedido. E aí quando chegava, saía entregando. E aí foi acontecendo. E as pessoas foram comprando. Só em ver a foto. Só em foto. Só ver a foto. E o que negócio o nosso nobre amigo pastor Eliel foi um dos que comprou foto e aguardou chegar. Ele começou o movimento digital. Para quem não sabe, a gente chegou a explicar, tá? O dropship é quando você vende um produto que você não tem estoque. Você oferece ali, como ele apresentou, imagens, produtos, e aí um prazo é um pouco maior, né? Você paga num valor mais barato, mas um prazo maior, então ele começou a anunciar aquilo que ele não tinha. Então o dropship hoje é uma das profissões mais bem pagas do marketing digital. Então é um dos mercados aí altamente lucrativos. E ele iniciou um mercado digital. Não tinha nem tráfego pago. Não tinha nem tráfego. Imagine, você iniciou aí, de certa forma, um movimento digital sem saber, inconsciente. James, será que estamos diante? É um gênio esse cara. Fundador do dropship. Ele é o eu não conheço outra pessoa. Eu quero a conta bancária dele. Sabe o que faltou pra você? Somente patentear. Patentear. Você tá milionário. Meu amigo, que algo incrível. E aí eu já imagino como é que foi acontecendo de forma natural, né? Eu ia pregar após o curso, chamava o pastor, mostrava. Ao invés de mostrar DVD, mostrava sapato. Era o catálogo. O lucro era maior. Meu amigo, Isso foi acontecendo. E depois aí, possivelmente, né? Depois de você vender, eu entendo que você vai precisar de uma loja física, né? Foi um lojão, tá? Bata de lojão. Que é isso, 4 metros quadrados. Isso aqui. Eu entendo que é o próximo passo, né? Você começa a vender um produto, mas você a vai para uma loja. a gente iniciou recebendo os clientes em casa, né? Você Chegou um recebeu em período casa. que não dava mais. Aí a gente pegou esse espaço, que era da família, um bairro periférico, segundo andar, porém era a parte do fundo do prédio. E as pessoas iam até a sua casa para comprar sapato. Saía de casa
tarde da noite, né? Alguns saíam meia-noite, meia-noite e 30. E você atendia? E você atendia? Ah, atendia. Olha aí, ó. Não faltava café e biscoito creme crack. Aí já comprava o sapato, já conversava sobre Bíblia. Muito bom, muito bom. É Cara, uma fase muito boa. que experiência. Voltando, né, mais uma vez, olha todo o trajeto que ele fez, num momento que ele não entendia, mas pregando, se conectando a pessoas, Chorando pastores, muito. chorando muito. Mas essas mesmas pessoas foram responsáveis para justamente escalar o negócio desse, alavancar o negócio dele. Aí você escolhe, né, Yuri? Rapidinho, você escolhe como é que você vai receber essas críticas e os fatores externos que influenciam. Ou você vai parar, né? Ou você vai continuar. Então, isso aqui é mais um exemplo vivo de pessoas que não desistem. Porque muitos receberam, talvez, promessas ou coisas e não tiveram coragem. Porque ele fez a parte dele, né? Ele acreditou, tomou posse da palavra, persistiu. Essa foi a palavra-chave que você trouxe aqui. Qual foi a virada da chave? Minha persistência. Então, a persistência, a fé em como Deus providenciou tudo na sua vida, meu irmão. E hoje tem pessoas, eu imagino, e falam assim, ó, Deus sorte, né? É a pior coisa É verdade. a pior coisa que a gente Ele pode conhece a ouvir. história, é Eu verdade. fico assim, não, É. esse aí deu Verdade. sorte, foram que deram sorte, né? E hoje você passa para as pessoas que talvez que não te conheçam, que eu acho muito difícil, né, Yuri? Alguém que não conheça ele, né? Difícil. Não, Me diga aí, tem muita gente que hoje, conhece aí. o que é que você está atuando, o que é que você está fazendo, aonde é que você está, mostra aí para o público que está te assistindo, o que você está trabalhando, onde você está localizado hoje. Hoje, nós estamos com a nova loja no Mundo Plaza, né, aqui em Salvador. Mundo Plaza Empresarial, de cara nova, né, que eu Olha falo, aí. né? A gente agora tirou o JO Calçados e entrou com o Jonatas Oliveira, né, com o meu nome de fato. Até porque agora não é apenas calçados, agora você, homem moderno, que gosta de andar com muito estilo, Olha aí. você vai entrar na nossa loja e vai ser agora 100%. Você vai sair com um calçado estiloso, com uma calça bacana, um blazer bacana, uma camisa bacana. Então agora a gente está vivendo um novo tempo, né? Um novo momento. E assim, aquela empresa, né? Aquela marca que iniciou há 8 anos atrás, com muita dificuldade, com 6 pares de sapato, na verdade. Hoje nós temos cliente em todo o Brasil, Nós trabalhamos muito forte a questão do e-commerce, né? Pelas redes sociais, e nós temos clientes em alguns países já, né? Alguns países. E o que me chamou a atenção foi uma vez que eu fechei uma venda para um cliente que mora na França. E além de... Não era qualquer local da França, ele morava em Paris, né? A capital da moda. Né? E quando esse camarada comprou meus calçados, quando chegou para ele lá, eu lembro que ele fez foto, fez vídeo, e ele encantado, dizendo, rapaz, aqui tem sapato bom, bonito, mas os seus são diferenciados. Meu amigo. Então, assim, vai entender o que Deus faz, né? Você está com sua lojinha aqui em Salvador, e Deus pega o poder das redes sociais, o poder de você, que é empreendedor, intensificar as suas atividades, o seu trabalho, né? Pela internet. Então, você te alcançou, que é uma família, na verdade, que até hoje compra comigo e faz questão de pagar 700, 800 reais de envio, né? Para estar enviando 3, 4 pares de sapato. Então, tem um detalhe curioso aqui, tá? Ó, eu vou lançar um desafio aqui hoje. Olha aí, vem. Eu tenho uma foto registrada de Jonatas Oliveira, sabe aonde? Em Paris. Meu Deus do céu. E aí? Ele esteve em Paris. Gente, e nessa olha aí. época, ele era inimigo da moda. Ele Verdade. Nessa época. E assim, ó, vou fazer um desafio. Se esse podcast alcançar, Meu amigo, não faça isso não. olha lá o que eu tô falando. Se alcançar 300 curtidas esse podcast de agora, esse Não desafio. faça isso comigo, não. Você vai 300 postar a foto, você vai Isso. postar a foto. E bater 1000 visualizações, eu vou Se postar essa foto. mostrar, o povo
Então você Não é Jonathan, que não. quer ver Essa foto. essa foto, Não é por favor, Jonathan, eu estou não. te pedindo. Eu não vi essa foto, eu desejo muito vê-la. 300 curtidas no mínimo, por Gente. favor. Eu preciso ver esta foto, por favor, gente. Atenda o meu pedido. Ó, vamos dar um intervalo de 15 dias. 15 dias pra para bater essa- 300 curtidas, por favor, gente. 15 Compartilhe, dias. se você quer ver. Compartilhe esse vídeo, meu por favor. Eu amigo. preciso ver essa foto e eu acho que o Brasil todo quer ver isso também. Por favor. Meu Deus, eu estou até imaginando aqui. Mas voltando agora ao assunto, né? O poder de uma semente. 6 pares de sapato. Uma loja hoje que agora já não vende mais sapato, agora já está completa, você sai dali de forma com todo o vestuário, né? Calça, sapato, blazer, camisa, camisetas. Eu sou também suspeito a falar porque depois que eu conheci o produto, eu já fiz logo uma compra top, né? Eu não podia ficar de fora, conheci os produtos realmente de qualidade, mas eu costumo dizer que toda árvore um dia já foi uma semente. Toda árvore um dia foi para uma semente e ele trouxe aqui algo interessante, o poder das mídias sociais. E hoje muita gente não começa ou não sabe, então você está vivendo num tempo que as mídias sociais devem ser usadas a seu favor. Para você que deseja empreender, para você que deseja compartilhar algo, o poder que as mídias sociais têm. Ele começou um negócio e esse negócio hoje é o que é através, primeiro, óbvio, de Deus, mas as mídias sociais tiveram um fator predominante para que ele avançasse, né, Yuri? Sim, sim. Né? Muito importante, inclusive, falar sobre isso. Agora, antes de falar sobre isso, James, minha assessoria ali, através do Joaquim, está falando o seguinte, o tempo está ok, gente. Fala aí, o tempo da... Tá como aí? 2 semanas está ok, não, 2 semanas Para tá... quê? Para o prazo das curtidas? 2 semanas tá bom? Qual é o prazo? Tá chamando minha atenção aqui. 2 semanas para poder dar 300 curtidas. Tá ótimo, né? 2 semanas, quando você visualizar esse vídeo, se bater 300 curtidas, Tem a por favor, foto, gente, tem a foto. tem a foto. Tem a foto, tem. Eu imagino quão especial deve ser essa foto e eu preciso visualizá-la. Então, Gente, está ajude a totalmente gente. diferente. Eu estou ansioso. Para vocês terem uma noção, eu mostrei essa foto pro meu filho e eu disse, filho, olha o amigo do papai. E ele acreditou, gente. Não tem nada a ver. Meu Deus, bom, gente. Ele acreditou. Ajude, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e com certeza vocês devem ter aí achado maravilhoso esse testemunho. Eu acho que deve ter até muitas histórias, né, Yuri? Sim, com Isso foi um só dos testemunhos da dificuldade, Verdade. mas de como é que nasce um projeto num ambiente, num deserto. Isso aí. Exato. Eu quero, partindo aqui para um raciocínio, Jonathan, te fazer a seguinte pergunta, né? Nesse contexto inteiro, é claro que você teve diversas dificuldades, muitas dificuldades, para empreender, para ser hoje o que é a Jonatas Oliveira. E nesse caminho, nessas intempéries da vida, o que é que você identifica? A gente já trouxe agora, por exemplo, aqui a questão das redes sociais, né, do poder que ela tem. Nesse processo inteiro, tem várias pessoas que têm o desejo também de empreender. Tem um desejo de botar um projeto para frente, para avançar. Só que o medo, as palavras, as crenças adotadas, herdadas da família, que nunca deram certo, que nunca foram empresários, né? E não, ninguém na sua, já viu aquela ideia seguinte, né? Você não nasceu para isso. Ninguém da sua família vingou para isso. Ninguém, você também dessa maneira. Você já deve ter ouvido sobre isso. Para essas pessoas que têm um desejo de romper, de crescer, de evoluir, qual o conselho que o Jonatas dá para justamente o Jonatas Oliveira que tinha há 8 anos atrás, né? Qual o conselho que você daria para uma pessoa que estivesse iniciando como você iniciou há 8 anos atrás? Olha, o conselho que eu dou é o seguinte, primeiramente ter clareza, né? Ter clareza aonde você quer chegar, e quando você tem clareza, você deve começar com o que você tem, porque tem gente que quer começar ou quer empreender em alguma área, e primeiro quer criar uma certa estrutura para iniciar o projeto, né? Então, assim, na minha opinião, você que está ouvindo agora aí a gente aí, e pretende empreender, ou deseja, né, ou está iniciando, você precisa fazer acontecer com aquilo que você tem em mãos agora. Precisa dar o seu melhor e fazer acontecer com o que tem. Então, na minha opinião, é isso aí, ter clareza onde você quer chegar e fazer acontecer. Pedir a Deus direcionamento e dar o seu melhor. Né? No meu caso, foram 6 pares de sapato. Eu resolvi dar o meu melhor com apenas 6 pares de sapatos.
Então, aí fica a dica para você. Tudo isso muito importante que você trouxe, né? Como você mesmo falou, as pessoas criam referências, comparações e já querem começar assim, num patamar elevado, mas há muito poder, muito forte o início, né? O início das coisas. Foi incrível o testemunho que você trouxe aqui. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas. Muitas pessoas também que estavam com medo vão se espelhar, né? Porque Legal. hoje tenho certeza que pessoas olham para você, referência, que vê você, viu da onde você veio, o que você alcançou. Óbvio, claro, tudo com a permissão de Deus, sendo muito fiel. Mas me diga, nas suas palavras, a empresa Jonatas Oliveira hoje, e aquele Jonatas que está dentro daquela circunstância com Deus, e hoje o Jonatas Oliveira também com o mesmo Deus dentro desse processo, como foi desenvolvida assim a sua espiritualidade dentro desse processo, daquele momento que começou até hoje? Como é que você se sente? Qual é a sua visão espiritual dentro dessa caminhada de 8 anos empresarial? Tá? Sei. Dentro desse meio empresarial, qual a sua experiência que você teve, como isso impactou na sua vida e o que é que você acha disso tudo, dessa experiência toda espiritual com Deus, do momento que Ele liberou a palavra até o momento que você se encontra agora? Olha, James, eu louvo a Deus porque a oportunidade que Deus me deu para empreender, né? Hoje eu posso ajudar vidas, né? Muitas pessoas, né? Então, assim, antes eu ajudava, mas ajudava em uma proporção menor. E hoje Deus tem me dado possibilidade de abençoar pessoas. E sempre com o pé no chão, né? E, claro, sempre com o coração no reino também. Então, eu acredito que creio nisso, né? O que Deus me deu, a Jonatas Oliveira, a JO, não é algo para mim apenas, né? É algo que tem que transbordar. Então, eu sempre falo que se for bênção apenas para mim, não é interessante. Tem que transbordar para quem está em minha volta também ser alcançado. Então, o que tem acontecido hoje, graças a Deus, eu posso abençoar familiares, eu posso abençoar amigos e também pessoas que eu nem conheço, né? Então, tem sido bênção de Deus. E ministerialmente, a gente prega, faz a vontade de Deus, vai fazer a obra com o coração em paz, né? Com aquele sentimento de honrar, né? De honrar. Antigamente eu ia pregar preocupado com o que eu ia receber, com o que eu ia ganhar. Hoje a gente vai já, de fato, com o coração no reino e a gente vai para honrar, para abençoar. Entregar, né? Para entregar. Maravilha, Jonatas, maravilha, que testemunho abençoado, né, Yuri? Que experiência de vida para muitas pessoas serem edificadas. Para quem não sabe, hoje o Jonatas congrega com a gente, que bênção, estava ansioso essa honra. de ter eu que tenho essa honra de poder congregar, ter pessoas especiais, né, como o Jonatas, com experiências que ele teve. Isso é muito enriquecedor para mim, que estou na caminhada também, para outras pessoas também. Então eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus, que Deus continue te abençoando. Tenho certeza, acho, né, mas tenho certeza que você é merecedor e o que você recebeu foi porque Deus sondou seu coração. Deus sondou seu coração e permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele conheceu o coração que você tem. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né, Yuri? Com certeza. Essa mensagem final que o Jonatas deixou é para todos aqueles que têm esse desejo dentro, né? De crescer, de avançar, mas o medo impede. Isso. Eu quero lembrar uma história muito bacana. De determinado dia, um professor, ele entrou na sala de aula e ele disse o seguinte, ele fez a seguinte indagação e pergunta: onde é o local mais rico do mundo? Todo mundo começou a responder diversas coisas, né? Os lugares das tecnologias lá nos Estados Unidos, né? As grandes fábricas, as grandes indústrias, todos responderam diversas perguntas, mas ninguém respondeu o que ele queria que fosse respondido. Ele disse: nenhuma pergunta de vocês, nenhuma resposta de vocês está correta. Na realidade, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. É lá onde tem os maiores projetos, as maiores ideias, as mentes mais brilhantes, porém, nunca saíram do papel.
ficaram azul. Muito forte. Então, que esse exemplo do Jonatas sirva para todos nós. Aquilo que Deus entregou na sua mão, aquilo que Deus dirigiu para você, corra atrás, faça. Não ouça as vozes que tentarão te deturpar, tirar você do caminho. É engraçado como algumas pessoas se movem pelas vozes. Algumas pessoas, elas mudam a direção pelas vozes. Projetos de empresário, por exemplo, pelas vozes. Projetos ministeriais pelas vozes. Tem pessoas que mudam a mensagem. Deus te deu uma mensagem. Eu sei a mensagem que Deus me deu. E não vai adiantar, vem gente pra cá, vou ter que mudar, tá. Eu sei a mensagem. Vai ter uma linha, tem pessoas que amam pregar, por exemplo, e eu gosto muito de ouvir pessoas com a linha apocalíptica, né? Final dos tempos. Mas Deus não me deu esse dom para pregar isso, eu não vou pregar isso. A não ser que tenha uma mensagem específica que Deus ele queira falar. Mas você que tem certeza daquilo que Deus te deu, corra atrás, vá em frente, conquiste. O próprio Deus, ele se alegra, está escrito na Bíblia, com a prosperidade dos seus filhos. E eu costumo dizer aqui no céu o seguinte: por que eu quero crescer? Por que eu quero avançar? Por que eu quero ser próspero? Não, a prosperidade tem a ver com riqueza, não é somente ser rico. É porque quanto mais próspero eu sou, mais eu consigo abençoar outras pessoas. Quanto menos próspero eu sou, menos eu abençoo vidas. Então na Terra a gente tem duas opções. Ou a gente é próspero, isso não tem a ver com salvação, tá? Ou você é próspero, ou você é rico, por exemplo, em algumas áreas, ou você é pobre. Deus te dá duas possibilidades. O pobre vai para o céu? Vai. O rico vai para o céu? Vai. Então, irmão, se o rico ou o pobre vai para o céu, eu prefiro ir para o céu rico, sendo próspero em todas as áreas. Eu não sei você. Eu também. Então, eu quero muito aí agradecer a sua presença, Jonatas. Muito obrigado por estar aqui. Foi uma honra poder entrevistá-lo, enriquecedor. Renovou a minha fé de várias formas, a sua experiência, e eu creio que também a de muitas pessoas que estão assistindo. Então, eu agradeço muito que você ter vindo aqui, que Deus continue abençoando a sua jornada, seu trabalho, e eu creio que muitas coisas estão por vir ainda, muitas bênçãos. Eu creio que não terminou por aí, que Deus continue te abençoando, né, Júlio? Amém, com certeza. Gratidão, sentimento, né? Muito alegre de ter aqui o Jonatas, para quem não sabe. Além de um grande empresário dessa nossa capital, ele também é um amigo particular, um amigo de longas datas. E é um privilégio, né, de ter você como amigo e ver os seus frutos, né, se alegrar com os seus frutos. Esse é o maior privilégio. O Senhor, ele te abençoe em todas as áreas, e eu quero continuar vendo e contemplando. Amém. Deus te abençoando. Então, o senhor quer dizer alguma coisa pro público que queria assistir hoje, Jonatas, em despedida aí, né? Gente, quero agradecer, né, toda a equipe aqui, vocês são top demais. Olha, o desafio foi dado, são 2 semanas. 2 semanas, 300 curtidas, não esqueçam. 300 curtidas, vai lá, curte lá, já vou disponibilizar a imagem, tá? E eu sei que vai bombar isso aí. Gente, Deus abençoe, forte abraço para vocês, segue aqui acompanhando, tá? Esse podcast que é sensacional. Então, se você quiser continuar assistindo os nossos vídeos aqui do TDG Cast, já se inscreve no nosso canal. Não perde nenhum vídeo. Cada vídeo é enriquecedor para a sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas as vezes que você ativar ali, se você ativar o sininho, você vai receber a notificação dos seus vídeos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que pessoas podem ser edificadas, destino pode ser mudadas através daquilo que foi dito aqui. Então eu conto com você. Então, continue ligado, continue aí sintonizado, como o meu amigo Yuri fala, no TDG Cast. Exato. Próxima terça-feira, lembre-se sempre, todas as terças-feiras, às 20 horas, tem mais um episódio para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Um abraço, Deus abençoe.